nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais qual é a diferença de crise de pânico e ansiedade e também automaticamente com esses movimentos mágicos que eu vou ensinar aqui você em seguida, você vai conseguir a ficar livre de uma crise de pânico rapidinho. Mas afinal, qual é a diferença de crise de pânico para a crise de ansiedade? O que muda é somente a intensidade dos sintomas, como por exemplo, não existe pessoas iguais que vão ter os mesmos sintomas com as mesmas situações. Então, é aquela situação do diagnóstico, né? Todos sabemos que crise de ansiedade vem de uma crise emocional, de um sistema emocional, de um conflito que você não resolveu. E a crise de pânico, ela vem da mesma forma, porque todas as doenças, mais de 92% das nossas doenças, elas vêm do lado emocional, seja lá a doença que for. Porque às vezes para você deu uma crise de pânico, mas poderia ter te dado um câncer, de um problema emocional que não foi resolvido. Ou também você sofre de enxaqueca, mas não, ao invés de você ter enxaqueca, você está sofrendo com crise de ansiedade. Então, como que você se cura de uma crise de pânico? É simplesmente você encontrando a causa desse problema emocional. E de que forma? Então daqui a pouquinho eu já vou te passar uma técnica e uma dica e como que você consegue mapear o que está acontecendo com a sua vida. Porque crise de pânico, sim, ela tem cura. Não existe doença incurável, e sim pessoas incuráveis. Mas no caso aqui hoje eu vou falar sobre crise de pânico. Então nós temos nosso sistema, ou você foge ou você luta. No caso de uma crise de pânico, você está no sistema ativo, num conflito biológico ativo de você foge, porque você não quer passar por aquela situação, você não quer ter esses sintomas, até mesmo o local aonde que você sofreu uma crise de pânico, você não quer mais nem voltar. Até mesmo em casa, às vezes, você tem. E de que forma que ela aparece, essa crise de pânico? Ela vem naquele momento que você está relaxada. Por quê? Né? O relaxamento vai provocar dentro de você um estado mental saudável. Mas o que acontece? Qual que é o gatilho? Não existe aquela palavra, aquela frase que sempre falo. Do nada eu tive uma crise de pânico, do nada me deu uma crise de ansiedade. Não. Os conflitos biológicos no nosso corpo guardam memórias celulares, que você não vai saber qual que é a memória, porque está lá no teu subconsciente, mas sempre tem alguma coisinha que liga. Pode ser um cheiro, pode ser uma palavra, pode ser uma cor, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Então, a partir de hoje, comece a mapear. Comece, pega um papel, pega uma caneta, pega um caderno, tenha na sua bolsa, mas comece a observar, trazendo esses momentos para o momento presente. Então, exemplo, eu tive uma crise de ansiedade num shopping, exemplo. Quem estava comigo? O que eu estava olhando? Os aromas, o cheiro, o gosto, porque jamais você vai ter uma crise de pânico por um lápis, por exemplo, né? Você geralmente tem pessoas envolvidas, objetos envolvidos, mas como por exemplo, você sofreu um assalto, né? E ali naquele momento do assalto estava passando uma música, né? Uma música X no rádio, e você vai ouvir essa música X. O teu subconsciente vai lá, vai procurar o que essa música tem a ver com aquele gatilho mental, como pode ser um cheiro, enfim, né? Que são os gatilhos mentais, sim, eles existem. Então, crise de pânico para crise de ansiedade muda o quê? O grau da intensidade dos sintomas. Crise de ansiedade é menos intenso do que crise de pânico. Crise de pânico é aquela, né, já fala pânico, já fala medo, terror. Então, e a segunda dica então a primeira dica foi, comece a mapear. Te deu uma crise de pânico, senta depois, pega o teu caderninho, anota, ok. E a segunda dica é muito importante, é respirar.
mas não deixe para você ter uma crise de pânico que você tente respirar, porque você não vai conseguir respirar. Porque na hora ali você quer mais fugir. Você não vai lutar, você quer fugir, você quer sair daquela situação, mas também ela tem um prazo de 7 minutos até 40 minutos para passar. Em poucas pessoas elas podem durar horas, mas é muito poucas pessoas que eu já ouvi até falar até hoje que dura, como por exemplo 2, 3 horas, mas eu já tive alunos que sim, que demoraram mais, mas porém, assim, dessa forma, vamos achar a causa. Então, você vai respirar. Você pode fazer uma respiração, não precisa ter nada próximo. Quando você vai começar a respirar, você vai sentir que os sintomas vão aumentar. Isso é normal. O medo vai começar a tomar conta, mas você tem que enfrentar. Se você não enfrentar os medos, você não vai conseguir vencer. Encontrando a causa, encontrando a raiz. Então, ali no momento, você vai fechar os seus olhos, você vai simplesmente respirar. Você pode fazer dessa maneira. Ou também você pode fazer dessa outra maneira pela boca. Veja aí para você qual que é a melhor forma. E além disso, você vai falando para o teu corpo. Está tudo bem, eu não vou morrer. Está tudo bem, eu não vou morrer, é só uma crise de pânico, eu não preciso mais disso. Vai falando palavras assim para o teu subconsciente, porque automaticamente vai dispersar. Então, de que forma que você cura uma crise de pânico? É enfrentando os seus medos. Enquanto você não enfrentar esse medo aí que está dentro de você, você vai ficar no modo luta ou fuga. Luta é muito difícil você conseguir encarar, mas quando você não foge, você luta. Então, vamos lá, tenha coragem, tenha fé, tenha esperança em você. Você vai conseguir lutar, você vai conseguir vencer e você não vai mais precisar fugir de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico com essas informações que eu trouxe aqui para você.